Fala pessoal, eu me chamo Matheus e eu faço parte do PET ADMFC. Nós resolvemos fazer uma série de vídeos, os quais nós vamos ensinar desde o assunto mais básico até o assunto mais avançado da cadeia de cálculo que vocês vão ter que enfrentar durante o semestre. Essa série de vídeos vai ser dividida em vídeos de assunto, ou seja, explicativos, e vídeos pílula, que serão feitos questões rápidas justamente para vocês pegarem amanhã. Então, acompanha o vídeo que vai dar certo. Bom, pessoal, isso aqui é um limite. Repare que aqui existe uma função, um x, uma setinha para o lado e um valor qualquer. Nós lemos isso aqui dessa forma aqui, ó. Qual é o valor da função quando x se aproxima de 5? 5, ok? Repare que se aproxima. Não necessariamente é 5, é o quê? É um 4,99 ou é um 5,0001. É muito próximo, ok? Mas não é o valor. Então, vamos resolver isso aqui. Nós temos que substituir o 5 bem aqui. É um valor muito próximo, mas não é 5. Mas, como é muito próximo, nós podemos aproximar. Então, fica assim. 2 vezes 5 menos 5. Ou seja, 10 menos 5. Ou seja, o valor disso aqui é 5. A nossa resposta. E é isso. É simples, né? Bom, pessoal, vamos fazer esses dois exemplos aqui bem rápido, só para a gente treinar um pouco, tá? Então vamos lá. Limite dessa função quando x se aproxima de 2. O que é que nós vamos fazer? Vamos substituir o 2 em cada x, né? Então, o que é que vamos fazer? 2 ao quadrado menos 1 sobre 2. Repare que eu só substituí o 2 nos valores de x. Ou seja, isso aqui vai dar 4 menos 1 sobre 2. Ou seja, 4 menos 1, 3. Ou seja, 3 sobre 2. Ou seja, o valor do limite dessa função, quando x se aproxima de 2, é 3 sobre 2. Então, a nossa resposta é 3 sobre 2. Ok? Bem simples. Agora, vamos fazer para esse exemplo. Mesma coisa. Limite dessa função quando x se aproxima de 3. O que é que vamos fazer? Substituir o 3 nos valores de x. Então, 3 ao cubo menos 3 sobre 2. Isso aqui vira 27 menos 3 sobre 2. Vindo aqui para baixo, 27 menos 3, 24 sobre 2. 24 sobre 2, 12. Ou seja, o limite dessa função, quando x se aproxima de 3, é 12. Então, a nossa resposta é 12. Bom, pessoal, depois dos exemplos, nós vamos falar dos limites laterais. Eles são caracterizados por esses maisinhos e esses menusinhos. Mas o que significam? Eles significam que é um valor muito próximo de 5, mas um pouquinho maior. Ou seja, 5,000001. A gente lê aqui 5 pela direita. Ou seja, são valores que são maiores do que 5, só que muito pouco maiores. Muito pouco, é infinitesimal. E o menos significam que são valores próximos de 5, só que menores do que 5. Ou seja, 4,999. Repare que tem que estar bem próximo de 5. É quase nada. A gente lê isso aqui como 5 pela esquerda. Ou seja, são valores menores do que o 5, só que muito próximos de 5. Deu para entender? Isso aqui nós vamos usar muito quando a gente for trabalhar com zero e infinito, que serão assuntos que vamos tratar depois, tá bom? Bom, pessoal, falaremos das propriedades agora. E de início pode ser
assustador isso aqui, porque são 5 propriedades e é muita coisa que está escrita no quadro. Mas depois vocês vão pegando a manha e vai ser muito mais fácil, tá? Então, explicando, o limite de duas funções somadas é a soma de dois limites. Deu para entender? A mesma coisa acontece com a subtração. O limite da subtração de duas funções é a subtração de dois limites. A multiplicação de duas funções, quer dizer, o limite da multiplicação de duas funções é a multiplicação de dois limites. A mesma coisa acontece com a divisão. O limite da divisão de duas funções é a divisão de dois limites. E essa aqui que é a mais diferente é a raiz, quer dizer, o limite da raiz de uma função é a raiz do limite dessa função. Entende? Então, pausa o vídeo agora e anota tudo isso aqui, que vai ser muito útil nas questões. Depois de vocês terem anotado todas as propriedades do quadro anterior, nós precisamos falar agora dos limites indefinidos. Mas o que significa uma indefinição? Indefinição é qualquer coisa que é dividida por zero. É por isso que a gente botou x aqui. No caso, x pode ser qualquer coisa. Então, vamos colocar aqui 5 sobre 0, por exemplo. Então, imagina que você tem 5 bombons e vai dividir para 0 pessoas. Mas pensa, como é que você vai dividir 5 para 0 pessoas? Não faz sentido. É por isso que a gente chama de uma indefinição, tá? Então, vamos resolver essa questão aqui. Se a gente substituir o 2, como a gente fez nos outros exemplos, o que é que vai acontecer? 2 ao quadrado menos 4 x menos 2. 2 menos 2. Ou seja, 4 menos 4, 2 menos 2. Ou seja, isso dá 0 sobre 0. Aconteceu uma divisão por 0. Ou seja, isso aqui é uma indefinição. Então, nós não podemos fazer do jeito que nós estávamos fazendo anteriormente. Temos que fazer de um outro método, tá? No caso, nós vamos ter que fazer o quê? Uma fatoração da função que está em cima. Fazemos assim. Isso aqui é o quê? É a soma e subtração de polinômios. Ou seja, fica assim. X mais 2, x menos 2, sobre x menos 2. Ok? O que é que podemos fazer agora? Podemos cortar em cima, baixo em cima, desculpa. Aí o que é que vai acontecer? Limite de x mais 2 quando x tende a 2. Agora podemos substituir o 2. Ou seja, 2 mais 2, 4. Ou seja, quando há uma indefinição, nós temos que arranjar um outro método de resolver a questão. Na maioria das vezes é fatorando. Ou seja, o limite dessa função, quando tende a 2, é 4. Bom, pessoal, depois que vocês já aprenderam os limites indefinidos, vou fazer 2 exemplos só para fixar, ok? Então, temos um limite dessa função tendendo quando x tende a 1/2. Então, vamos substituir, como sempre fazemos. Então, fica 4 vezes 1 sobre 2 elevado ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 menos 1. Ou seja, fica 4 vezes 1 sobre 4 menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 menos 1. Ou seja, eu posso cortar esse 4 com esse 4, ou seja, fica 1 menos 1. E eu posso cortar esse 2 com esse 2. Aí fica 1 menos 1. Ou seja, 0 sobre 0. E como vocês sabem, isso é uma indefinição. Então não podemos fazer assim. Então, vou apagar para fazermos do jeito certo. O que temos que fazer? Temos que fatorar a função de cima. Para vocês quiserem aprender fatoração, peçam nos comentários aqui embaixo. Ou venham para o PET Facilita presencial que vai acontecer esse semestre, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente fatora essa primeira parte aqui?
vai ficar assim, limite de 2x mais 1 vezes 2x menos 1 sobre 2x menos 1, quando x tende ao meio. Podemos fazer, cortar essa parte de baixo com essa parte de cima. Ou seja, é limite de 2x mais 1 quando x tende a 1 meio. Ou seja, 2 vezes 1 meio mais 1. Podemos cortar, ou seja, fica 1 mais 1, 2. E essa é a nossa resposta, ok? Vindo para esse exemplo, vamos fazer a mesma coisa do exemplo passado. Vamos substituir o x na função. Ou seja, 1 menos 1 raiz de 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Raiz de 1, 1. Menos 1, 0. Outra indefinição, então não podemos fazer desse jeito. Apagaremos. Nesse caso, temos que racionalizar a parte de baixo. Então fica assim, x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Racionalizando, o que é que temos que fazer? Multiplicar em cima e embaixo por esse valor, só que aqui positivo. Então, raiz de x mais 1, raiz de x mais 1. Isso aqui vai ficar assim, ó, x menos 1 vezes raiz de x mais 1 sobre x menos 1. O que podemos fazer? Vou cortar essa parte de baixo com essa parte de cima. Ou seja, o limite de raiz de x mais 1 quando x tender a 1. Ou seja, a raiz de 1 mais 1. 2. Essa é a nossa resposta. Ok? Bom, pessoal, não esquece de dar o like, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha por desesperados esse vídeo que vai ajudar bastante. E não esquece que vai ter a parte 2 do nosso vídeo falando de gráficos, falando de assíntotas, que vai ser bem importante para vocês. Beleza? Tchau, tchau.